O acesso à informação na globalização é um outro tópico importante a ser tratado, pois acaba afetando a economia e a vida social. A integração econômica e cultural entre os países, conhecida como globalização, só foi possível a partir da criação e popularização de diversas tecnologias que adquiriram um papel fundamental tanto para o desenvolvimento da economia mundial quanto para a sociedade, que se tornou cada vez mais dependente da tecnologia. As redes de comunicação neste mundo globalizado, cada vez mais rápidas e eficientes, permitiram a comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do globo, de forma instantânea, contribuindo assim para o desenvolvimento do comércio internacional, visto que a interligação entre as bolsas de valores, dos bancos e das grandes corretoras de diversos países, através de uma vasta rede de computadores, aumenta a velocidade das transações e possibilita aos investidores movimentar instantaneamente suas aplicações financeiras. O crescimento de empresas multinacionais que podem ser controladas de qualquer lugar do mundo. A circulação de capitais pode ser realizada de qualquer lugar do mundo, com o uso de computadores e até smartphones. A circulação de informações, que atualmente acontece instantaneamente. A comunicação em massa, na qual as pessoas podem se comunicar instantaneamente com qualquer pessoa do mundo. A transformação da paisagem, que vai sendo alterada para incorporar as diversas redes de comunicação por satélite artificial, de cabos de fibra ótica, de antenas para celulares, etc. Porém, apesar de se tornarem cada vez mais necessárias e utilizadas no mundo, tanto nas relações comerciais quanto no cotidiano das pessoas que vivem nesse mundo globalizado, o uso das redes de comunicação não diminui as diferenças sociais. Isso porque, assim como os efeitos da globalização não atingem a todos da mesma maneira, muitas vezes o uso das novas tecnologias não ocasionam grandes revoluções na realidade socioespacial. Embora o acesso a essas redes atinja cada vez mais pessoas, a forma com que usam essas tecnologias e as consequências do seu uso muitas vezes não é um fator determinante na modificação de sua condição social. Bom dia, Brasil! Hoje vamos usar os nossos celulares para estudar um pouco sobre a história do mundo. Uau, professora, essa escola é tão incrível, temos tantos recursos. Bom dia, alunos! Peguem lápis e caderno, estamos em eletricidade hoje. É difícil aprender assim, né, professora? Cala a boca aí! Nossa próxima e última pauta será a globalização nas escolas. As instituições internacionais implantam a ideologia de que a globalização é algo irreversível em que todos os povos estão fadados a participar, levando todos a um consumismo, ao ter ao invés de ser, não havendo dispositivo melhor para disseminar esta ideologia do que através da educação, onde tudo é legitimado. O questionamento maior gira em torno de que as culturas hegemônicas se sobrepõem às culturas locais de povos menos favorecidos, obrigando-os a aceitar este ideal em troca de apoio financeiro, movimentando um mercado socioeconômico que os favoreça e qual não está sendo questionado, sendo aceito passivamente. A globalização pretende unificar currículos e práticas, visando instrumentalizar o cidadão. Portanto, a escola pode utilizar esta pretensão para buscar novos objetivos de cidadania e libertação, partilhando ideias e criando condições para que aconteça a percepção crítica das coisas, ensinando a viver e compreender a palavra globalização, além do seu significado, o que há por trás dela, intenções políticas e socioeconômicas, incutidas através de processos avaliativos, tanto nacionais quanto internacionais, que fiscalizam os sistemas educativos e os currículos de escolas públicas e privadas. Agora, iremos entrevistar pessoas importantes da área pedagógica para entendermos melhor este assunto e saber sua determinada opinião. Bom dia, pedagoga Isadora. É com imenso prazer recebê-la em nosso jornal, falando um pouco sobre a globalização nas escolas. Poderia dizer sua opinião sobre os desafios e a reflexão? Bom dia! Nós, professores, precisamos promover reflexões sobre o momento atual e o mundo necessário para as futuras gerações. A formação docente deve capacitar os jovens a prevenir transformações da realidade. A globalização não apenas unifica, mas também impõe desafios à cultura e diversidade cultural e é fundamental para um equilíbrio entre o global e o local. Sim, Isadora, concordo que os professores devem sim incentivar logo cedo as crianças a pensarem nos seus futuros. Este é um assunto que vem se alastrando na atualidade e deve ocupar cada vez mais espaço.
Obrigada pela presença no nosso jornal. É um sinal de muita importância a sua opinião. Continuando a falar sobre a opinião dos professores de redes municipais, chamaremos agora a professora Sandra para dar a sua opinião. Bom dia. Bom dia. O Jornal Infotec agradece pela sua participação e por retirar um tempo da sua agenda. Imagina, é uma honra poder estar aqui com vocês e dividir esse assunto tão presente no nosso cotidiano. Falando um pouco sobre a globalização nas escolas, poderia dizer sua opinião sobre a inclusão cultural e formação crítica? A inclusão da cultura no currículo escolar é essencial. Culturas hegemônicas não devem sobrepor-se às culturas locais e a educação deve capacitar os estudantes a compreender criticamente o significado da globalização. A formação docente deve considerar as necessidades educativas da população, preparando os alunos para viver e participar do mundo moderno. O que você diz a respeito da tecnologia nas atividades realizadas pelos alunos? Creio que, se utilizado por um lado positivo, será algo de suma importância para a vivência do aluno. Obrigada pela presença. Continuando a falar sobre o assunto globalização nas escolas, chamemos a especialista Ângela para compor um pouco mais sobre o assunto. Nós, representantes do jornal, agradecemos pela sua participação e, falando sobre a globalização nas escolas, poderia dizer sua opinião sobre a influência da globalização nas práticas educacionais? Bom, a globalização busca unificar currículos e práticas educacionais. A escola pode aproveitar essa tendência para promover cidadania e compartilhar ideias e desenvolver a percepção crítica sobre o termo globalização. No entanto, também há desafios como avaliações nacionais e internacionais, que fiscalizam os sistemas de educação e de currículos. Concordo sobre isso. Creio que aguçar a percepção crítica sobre o termo globalização é de suma importância para criar cidadãos críticos no futuro próximo. O Jornal Infotec agradece pela participação sua e das outras pedagogas, pois é muito importante a opinião de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar presente. O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. O centro do mundo hoje é o dinheiro, mais o dinheiro no estado puro. O dinheiro no estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Nós temos um terceiro mundismo muito mais forte e uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade da gente construir o mundo de uma outra forma. De fato, se desejarmos escapar à crença de que todo este mundo é assim, apresentado é verdadeiro, não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa. Devemos considerar a existência de, pelo menos, 3 mundos em um só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula, o mundo como um conto de fadas, no qual as pessoas gostariam de acreditar, tratando a globalização como um mundo de ilusão. A exemplo da ideia de aldeia global, um dos objetivos dessa fase da globalização é fazer acreditar que a disseminação imediata de notícias realmente une as pessoas, tornando-as integrantes de um só mundo ou de um mundo inteiro. O segundo seria um mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. Para a maioria da população mundial, a globalização impõe-se como uma fábrica de perversidade. A fome e a falta de um lar permanente são comuns em muitos continentes. Os processos de imigração dentre variadas razões, tais como políticas, econômicas, religiosas, dos quais surgem as que o Estado, como guerras civis, desenvolvem-se em distintas partes do mundo, gerando enorme sofrimento, o qual, em grande parte, pode ser atribuído ao avanço da globalização. E o terceiro mundo é como ele pode ser, uma outra globalização, um mundo possível, que pode ser construído através de uma globalização mais humana, o que hoje se apresenta como um problema. A diversidade de povos, culturas, gostos, etnias poderá no futuro apresentar-se como o elemento mais poderoso de um novo mundo, uma nova terra e uma nova metanarrativa para a realidade global. Nesse sentido, a universalidade não é apenas um desenho abstrato na mente dos filósofos, mas está na experiência diária de todo ser humano.
Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas, essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. Bom, acredito que depois de tudo isso que foi mostrado e testemunhado, todos nós tenhamos chegado à mesma conclusão. A globalização é verdadeiramente uma fábula. Carregado de personagens e conflitos perversos que amedrontam e causam sofrimento. E que enquanto medidas não forem tomadas, não tem perspectiva de um final feliz. Afinal, a globalização não passa de uma nova roupagem para um velho enredo. Explorar ao máximo, pagar o mínimo e obter os maiores lucros possíveis. Muito obrigado pela sua audiência. Eu, Evandro, em nome de toda a equipe do Jornal Infotec, Ana Beatriz, Ingrid, Maria Eduarda, Pedro e Zaira, nos sentimos honrados por sua participação no nosso curta-metragem, satirizando a fábula. Um bom dia a todos e lembrem-se, depende de nós lutar por uma outra globalização. É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. Calma. Ah, Ingrid, pelo amor de Deus. Apareceu? Lógico, né? Você tá com o celular na minha frente? Fala. E aí, galera, tudo bom? Tudo certo? O Valmir no pagode. Obrigado. Agora eu fico depressão. Some foreign companies might Deixa eu ver se tá certo. Ficou até, ó, Até emocionado. desnorteado. Ele tá correndo. Cadê ele? outra globalização. Acabou? Acabou mesmo? Acabou? Sério? Pelo amor de Deus, Vanessa, me ouve, nos dá um MB, pelo amor de Deus. Amor e paixão, Vanessa, no meu coração. Tchau.